Chegou a hora de ouvir do seu amor lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Chega a hora de deitar, não posso esquecer de rezar, agradecer o dia pelas alegrias, pelo dom da vida, por poder amar, pela minha família, pedindo proteção. Ao santo anjo faço uma oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agradeci o dia pelas alegrias, pelo dom da vida, por poder amar, pela minha família, pedindo proteção. Já vou dormir, já fiz a oração. Olá, meninada, como vão vocês? Meu nome é Esther e esperamos por você todos os domingos aqui no Espaço Nazaré da Galileia. O caminho era longo e silencioso. A estrada que levava a Emaús era poeirenta e cheia de pedras. O sol já começava a descer no céu e pintava tudo com uma luz dourada. 2 viajantes caminhavam devagar por aquela estrada. Seus passos eram lentos, seus rostos estavam tristes. Eles eram da família de Jesus. Um deles se chamava Cleofas, tio de Jesus. Ao seu lado caminhava Maria, sua esposa. Eles tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas agora estavam voltando para casa com o coração pesado. Eu pensava que tudo seria diferente. Achava que Jesus iria salvar o seu povo. Quando caminhavam, falavam de Jesus e lembravam das coisas lindas que tinham vivido com ele.
Por um momento, os olhos deles até brilhavam ao lembrar destas coisas. Mas logo o rosto deles voltava a ficar triste. Ele morreu na cruz, Maria. Foi terrível. Nosso Senhor Jesus Cristo foi embora. A aldeia de Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E aquele caminho parecia ainda mais longo quando o coração estava triste. Eles estavam tão distraídos conversando que não perceberam algo de estranho. Primeiro, ouviram um passo suave na estrada. Depois, outro e mais outro. Alguém estava caminhando atrás deles. Quando olharam para o lado, havia um homem caminhando junto com eles. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele simplesmente estava ali, andando no mesmo ritmo, como se sempre estivesse ao lado deles. O homem olhou para os dois com gentileza e perguntou: "Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho?" Cleofas ficou surpreso. Você é a única pessoa que veio de Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. E o homem respondeu calmamente: "O que aconteceu?" Então, os dois começaram a contar tudo o que estava dentro do coração deles. "Nós conhecemos Jesus de Nazaré. Ele era um homem muito bom. Ajudava as pessoas, curava os doentes e ensinava a todos a amar a Deus e amar uns aos outros." Eles lembravam das coisas bonitas que Jesus havia feito, mas logo a tristeza voltava. "Nós pensávamos que ele iria salvar todo o povo, mas foi preso. Ele sofreu muito e morreu na cruz." O homem caminhava ao lado deles, escutando com muita atenção, como um amigo que realmente queria entender o que eles estavam sentindo. Então, ele começou a explicar algo muito bonito. Ele lembrou as histórias antigas da Bíblia, que falavam das promessas de Deus, e explicou como todas aquelas promessas estavam ligadas a Jesus. Enquanto ele falava, algo começou a acontecer dentro daqueles dois amigos. A tristeza foi ficando menor e dentro do coração deles começou a nascer um calorzinho bom. Foi como acender uma luz no escuro. Eles ainda não sabiam quem era aquele homem, mas sentiam que caminhar com ele fazia o caminho parecer mais leve. Sem perceber, chegaram à aldeia e o homem parecia pronto para continuar a viagem. Mas Cleofas e Maria disseram com carinho: "Fique conosco, já está ficando tarde." Então, ele entrou na casa com eles e sentaram-se à mesa. O homem pegou o pão, levantou os olhos para o céu e agradeceu a Deus. Então, partiu o pão e entregou a cada um deles. E naquele instante, algo maravilhoso aconteceu, como se uma luz se acendesse de repente dentro deles. Seus olhos se abriram. Eles reconheceram quem estava ali. Era Jesus. Jesus estava vivo. Jesus tinha ressuscitado. E então, eles entenderam algo que os deixou ainda mais admirados. Jesus tinha caminhado com eles o caminho inteiro. Ele escutou a tristeza deles, caminhou ao lado deles como um amigo
e ajudou o coração deles a voltar a ter esperança. E eles só perceberam quem ele era quando ele partiu o pão. E no mesmo instante, Jesus desapareceu. Cleofas e Maria ficaram olhando um para o outro maravilhados. Não é verdade que nosso coração já estava ardendo quando ele falava conosco pelo caminho? Agora, a tristeza tinha desaparecido. O coração deles estava cheio de alegria. Eles se levantaram imediatamente e voltaram correndo para Jerusalém. Precisavam contar a todos: nós vimos o Senhor está vivo. E sabem de uma coisa muito bonita? Esta história não aconteceu apenas naquele tempo. Ela também acontece nos dias de hoje. Jesus continua caminhando com a gente quando estamos felizes ou quando estamos confusos e tristes. Às vezes, nós não percebemos, mas Ele está ali. E Jesus continua se mostrando para nós na missa. Quando o padre pega o pão, agradece a Deus e repete as palavras de Jesus, aquele pão consagrado se torna Jesus, que vem ficar bem pertinho de nós. É Jesus dizendo para nós: eu estou aqui, eu caminho com você, eu nunca te deixo sozinho. Talvez, agora mesmo, enquanto você escuta este evangelho, Jesus esteja bem pertinho de você. Talvez Ele esteja ao seu lado quando você brinca ou mesmo quando você ajuda alguém. Ele está pertinho de você quando você reza, porque Jesus ressuscitou. E Jesus sempre caminha com quem o ama. Por isso, quando você sair daqui hoje, olhe bem para o caminho. Talvez você não consiga vê-lo com os olhos, mas pode senti-lo com o seu coração. Pois acredite que Jesus está caminhando com você. Todos os dias, de noite ou de dia, eu quero caminhar com Deus. E sem demora, em casa ou na escola, com Ele que eu quero andar. Todos os dias, de noite ou de dia, eu quero caminhar com Deus. E sem demora, em casa ou na escola, com Ele que eu quero andar. Sem pestanejar, vou apresentar toda a minha vida a Ele. Não vou me importar se alguém me zoar por eu viver desse jeito. Esse alguém não sacou que o Deus de amor mora dentro de mim. Todos os dias, de noite ou de dia, eu quero caminhar com Deus. E sem demora, em casa ou na escola, com Ele que eu quero andar. Sem pestanejar, vou apresentar